pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa uma série de vídeos a respeito de máximos e mínimos de uma função real. O nosso objetivo com esses vídeos é chegar e resolver lá para frente exemplos de problemas de maximização e minimização, certo? Então, para isso, a gente começa com o vídeo de hoje de definição e exemplos a respeito de máximos e mínimos, certo? Então, vamos lá para as definições, que elas são importantes, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar f uma função com o seu domínio df, certo? E um ponto x0 no domínio da f. A gente vai dizer que esse ponto x0 no domínio da f, ele é um ponto de máximo local, se acontece o seguinte, se o f do x0, se o valor da f nesse ponto x0, for maior ou igual ao valor de f de x para todos os pontos x no domínio de f que estão suficientemente próximos de x0. Ou seja, perto do x0, o f do x0, ou seja, o valor que a função tem no ponto x0, é o maior valor da função num intervalo pequeno em torno do x0, ou seja, próximo de x0. Certo? Esse valor, o ponto de máximo local é o x0, e o valor que a f assume nesse ponto, a gente chama de valor de máximo local. Então, ponto de máximo local é o x0, que é um ponto onde o valor da função, nesse ponto x0, é maior ou igual ao valor da função em pontos x que estão próximos do ponto x0. E o valor que essa função tem nesse ponto x0, a gente chama de valor de máximo local. Do mesmo jeito, a gente define ponto de mínimo local. Ou seja, o x0 vai ser um ponto de mínimo local se o valor que a função tem no x0 é menor ou igual ao valor que a função f tem aqui, f de x, para todos os pontos x no domínio de f que estão suficientemente próximos do x0. Ou seja, perto do x0, o valor que a função tem naquele ponto x0 é o menor possível ali perto, certo? E, do mesmo jeito, o valor f de x0, nesse caso, quando o x0 é um ponto de mínimo local, a gente chama ele de valor de mínimo local. Quando eu tenho um ponto que satisfaz ou A ou B, ou seja, quando ele é ou um ponto de máximo local ou um ponto de mínimo local, então eu vou colocar aqui A ou B, a gente chama esse ponto x0 de um ponto de extremo local. Ou seja, quando eu falar que o x0 é um ponto de extremo local, é que ele é ou um ponto de máximo local ou um ponto de mínimo local, algum dos dois. E aí, o valor da f nesse ponto x0, a gente chama de valor de extremo local, certo? Também a gente tem a definição de ponto de máximo absoluto ou global, dependendo do livro que você vai seguir. Mas o que é um ponto de máximo absoluto? É um ponto x0 onde a função atinge o maior valor para todos os pontos do domínio, certo? Então, o f de x0 é maior ou igual ao f de x aqui para todo x no domínio, e não mais só para os x que estão suficientemente próximos, mas sim para todo x no domínio. Ou seja, o maior valor da função no domínio dela, certo? É um ponto onde a função atinge o maior valor dela. Podem haver mais de um ponto de máximo absoluto. A função pode atingir o maior valor dela em 2, em 3, em 4, em infinitos pontos, certo? Do mesmo jeito, a gente define ponto de mínimo absoluto, que é um ponto x0, onde o f do x0 é menor ou igual ao f de x, também para todo x no domínio, certo? Ou seja, é um ponto onde a função atinge o menor valor dela no domínio inteiro, certo? Nesse caso, o f de x0 para um ponto de máximo absoluto, a gente chama de valor de máximo
absoluto. E o f de x0, quando ele é um ponto de mínimo absoluto, é chamado de valor de mínimo absoluto. Do mesmo jeito que a gente tinha um extremo local quando ele era ou um ponto de máximo local ou um ponto de mínimo local, aqui, quando ele é um ponto de máximo absoluto ou um ponto de mínimo absoluto, a gente diz que o x0 é um ponto de extremo absoluto. Então, ele é ou um máximo, um ponto de máximo absoluto, ou um ponto de mínimo absoluto, certo? Então, essas são as definições, isso a gente tem que saber. Mas a gente tem que ver como olhar isso nos exemplos, como encontrar esses pontos nos exemplos. E a gente vai fazer 2 exemplos nesse vídeo. O primeiro é essa aqui, eu vou pegar uma função f, definida no intervalo 1, 5, chegando aqui em R, como nessa figura aqui. Então, esse é o gráfico da f, está definida de 1 a 5. No 1, ela vale 1, e aqui está aberto, né? Então, o valor da função no 1 é 1 aqui. E aqui, do 2 até o 5, ela é dada por essas retinhas aqui. Então, vamos ver se a gente consegue identificar pontos de máximo e mínimo locais e pontos de máximo e mínimos absolutos. Bom, de cara, a gente vê que o 1... O que acontece? Próximo do 1 aqui, o valor que a função tem no 1, que é 1, se eu olhar nesse pedacinho aqui, todos os outros valores da função f são maiores ou iguais ao 1. Então, nesse caso, o ponto x0 igual a 1 é ponto de mínimo local. E o f do 1, que é 1, é valor de mínimo local. Certo? Bom, vamos ver o 2. O 2 também é um ponto de mínimo local, né? Porque perto do 2, os valores da função ficam maiores do que o valor 2 aqui. Então, aqui também o x0 igual a 2 é ponto de mínimo local. E o f de 2, que é 2 nesse caso, é valor de mínimo local. O 3, vejam, é um valor de máximo local, né? Perto aqui do 3, a função é sempre menor ou igual ao valor 3 que ela tem. Então, aqui, no x0 igual a 3, ele é ponto de máximo local e o f de 3, que é o 3, é valor de máximo local. O 4 é um valor de mínimo local. Fácil ver, né? Perto do 4, a função sempre é maior ou igual que o valor meio que ela tem no 4. Então, aqui o x0 igual a 4 é ponto de mínimo local e o f de 4, que é meio, é valor de mínimo local. E o último, o x0 igual a 5, é um valor de máximo local, porque perto do 5 aqui, a função sempre é menor ou igual a 2, que é o valor dela no 5. Então, o x0 igual a 5 é ponto de máximo
local, e o f de 5, que é 2, é valor de máximo local. Dentre esses, a gente olha para a função aqui e vê que o 4, na verdade, não só é um ponto de mínimo local, como ele é um ponto de mínimo absoluto. Porque o valor que a função tem no 4 é menor ou igual ao valor que a função tem em todos os outros pontos. Então aqui, na verdade, é absoluto, o 4, e o f de 4, que é o meio, é o valor de mínimo absoluto. E olhando mais atenção, a gente vê que essa função não tem valor de máximo absoluto. Por quê? O maior valor que ela teria se ela fosse melhor seria o 4, mas o 4 não é um ponto que a função tem um valor, porque no ponto 1 ela vale 1 e não 4. E a gente vê que quanto mais próximo eu estou de 1, mais perto de 4 eu vou ficando, mas eu nunca chego no 4. Então essa função ela não tem máximo absoluto, mas ela tem mínimo absoluto, vários pontos de mínimos locais e vários pontos de máximos locais. Certo? Então esse a gente vê nosso exemplo 1 e a gente vê como identificar pelo gráfico máximos e mínimos de uma função. Vamos ver um outro exemplo que ele na verdade tem duas partes. O primeiro eu vou considerar a função x², definida de R em R. Então aqui a nossa f, x² vai de R em R. Bom, essa função a gente vê, né? É bem fácil. O zero, se a gente olhar o x0 igual a 0, ele é um ponto de mínimo absoluto, porque o zero é o menor valor que a função x² tem. Então, ele é um valor de mínimo absoluto. E o f de 0, que é 0, é o valor de mínimo absoluto. E essa função, ela não tem nem máximos locais, nem máximos absolutos, e não tem valor de máximo local, nem valor de máximo absoluto, porque como ela é x², ela fica maior cada vez que o x fica maior. Então ela não tem um valor máximo, certo? E para comparar, aqui fica bem clara a diferença de a gente olhar para máximos e mínimos de funções, que é o domínio é super importante. Então eu tenho que olhar não só para a regra que compõe a função, mas para o domínio. Porque se a gente considerar a função x² do mesmo jeito que a gente considerou aqui, mas em vez de olhar e dizer quais são os máximos e mínimos da função x², a gente dizer quais são os máximos e mínimos da função x² quando ela está definida no intervalo -2, 1, a pergunta já muda e a resposta vai mudar. Por quê? Nesse intervalo -2, 1, o gráfico da nossa função é esse. Bom, a gente vê que nesse pedacinho aqui, o 0 continua sendo mínimo absoluto, então x0 igual a 0 é ponto de mínimo absoluto, e o f de 0, que é 0, é ponto, é valor, desculpa, não é ponto, é o valor da função é valor de mínimo absoluto. Porém, quando a gente olha agora a função nesse intervalo, a gente vê que no -2 a função tem um máximo local, né? No -2 os valores da função só olhada no domínio -2, 1, todos ficam abaixo do 4, que é o valor que ela tem no -2, aqui perto do -2, e no 1 a mesma coisa, perto do 1 aqui e perto do -2. O valor que a função tem nesse ponto 1, que é 1, é maior ou igual aos valores que ela tem próximo do 1 aqui. E aqui a mesma coisa, próximo do -2, os valores da função são menores ou iguais a 4, que é o valor que ela tem. Então, nesse caso, o x0
igual a menos 2 e o x0 igual a 1 são pontos de máximo locais e o f de menos 2, que é 4, e o f de 1, que é 1, são valores de máximo locais. Dentre esses dois, é fácil a gente ver que, para essa função nesse intervalo, o menos 2 é um ponto de máximo absoluto, porque o valor que a função tem no menos 2 é o maior valor que a função tem em todo esse intervalo. Então, aqui, a observação é que no menos 2, então, o x0 igual a menos 2 é ponto de máximo absoluto. E o f do menos 2, que é o 4, é valor de máximo absoluto. Então, esse exemplo mostra pra gente que não só a regra da função importa na hora de encontrar máximos e mínimos, como também o domínio que eu estou considerando para essa função faz toda a diferença, certo? Fique ligado para os próximos vídeos, que neles a gente vai explorar mais propriedades para máximos e mínimos de funções. Não esquece de deixar aqui seu like, comentar nesse vídeo quais outros tópicos você gostaria que eu abordasse e se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe para todo mundo, certo? Muito obrigado e até a próxima!